Dr. Hugo Pereira de Castro, delegado da cidade de Caçapava, que tem feito um trabalho fantástico, tem revolucionado aquela cidade no tocante ao combate à criminalidade. E a polícia tem duas versões. A polícia tem dois segmentos, eu digo. Tem a questão do combate à criminalidade, a defesa do cidadão, que está englobado nisso no primeiro tópico aqui que eu citei, e depois a parte social também, que é a parte solidária. E o Dr. Hugo fez, né, a sua parte como um cidadão, né, como um ser humano, que obviamente também a parte social que está no coração dos policiais. Eles têm filhos, têm família e sabem da necessidade do seu semelhante. Bom dia, Dr. Hugo Pereira de Castro, muito obrigado pela sua participação. Vamos falar primeiro da parte solidária em que o senhor desencadeou com a sua equipe aí na cidade de Caçapava. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes aí. O senhor teve um trabalho bacana com cestas básicas, enfim, vendo a necessidade, e o senhor, doutor, né, ou o policial de uma forma geral, como estamos especificamente falando de Caçapava, nestas operações em favelas ou em locais, né, de difícil acesso e de dificuldade também do ser humano, o senhor consegue fazer ali, né, como um radar, fazer um rastreamento das pessoas que necessitam. Foi daí que partiu a ideia ou o senhor já fazia isso há algum tempo, já faz parte do seu calendário? Veja bem, Tony, a gente faz um trabalho social aí ajudando as pessoas carentes há muitos anos, né? E em Caçapava, especificamente, a gente trabalhando, né? Fazendo os mandados de busca, entrando nos bairros mais carentes, a gente percebe que a miséria lá é muito grande, que tem muita gente necessitando, muita gente desempregada, que precisa de ajuda. E então nós fizemos um primeiro projeto, que era o Caçapava contra a Fome, que nós doamos 350 cestas aí no meio do ano, e a gente não poderia deixar essas pessoas aí passar o Natal com fome, passar o Natal em branco, né? E daí o projeto nosso, o Elo Solidário, que foi para arrecadar cestas de Natal para essas famílias. E conseguimos doar aí mais 320 cestas de Natal, doamos antes de ontem, e em torno de 300 brinquedos para as crianças. Isso é bem bacana. E qual foi o que o senhor conseguiu ler, né? A leitura que o senhor fez aí no rosto dessas pessoas que receberam essas cestas, e acredito que até brinquedo também deve estar envolvido nesse pacote, nesse contexto todo, porque a criança, na verdade, quer ganhar brinquedo, né? O sonho dela é ganhar brinquedo. Mesmo aquelas crianças que vivem em situações precárias e difíceis, como o senhor citou aí, em locais clandestinos e em meio, né, à criminalidade também, vivem momentos de terror ali e ameaças. Quando chega a polícia com esse lado solidário, eu acho que faz a diferença, né? Existe ali, o senhor conseguiu observar no rosto dessas pessoas uma dúvida, sei lá, algo que eu nunca vi a polícia assim, então eles ficaram meio suspeito. Aconteceu isso ou foi só felicidade? Então, Tony, é o que eu digo, né? A gente não tem o prazer de prender os adolescentes infratores, a gente não tem o prazer de prender as crianças no tráfico, em outro crime, né? Mas, infelizmente, a miséria, muitas das vezes, a falta de estudo, de oportunidades, leva essa juventude para esse caminho do mal, né? Para esse caminho errado. E o povo acha-se meio estranho, às vezes, né? Por exemplo, no Pinos do Iguaçu, quando nós fizemos a prisão aí antes de ontem, dos 4 indivíduos, nós fizemos a mega operação de manhã para prender essas pessoas, e no período da tarde a gente já estava distribuindo 70 cestas de Natal e presentes para as crianças. Então o povo fica meio assim, falando, nossa, ele acabou de fazer a operação para prender aqui e agora está dando as cestas de Natal. Mas na verdade não tem antagonismo, né, Tony? A gente tem que cumprir nosso papel, e a gente faz muito bem, que é tirar esses criminosos da rua, acabar com o tráfico de drogas e fazer a parte social, a parte solidária, que eu gosto muito, que isso é meu particular, minha, que eu me sinto muito agraciado aí de ver as pessoas
felizes de ver as crianças aí recebendo os brinquedos, né? Porque Natal é uma data muito importante e muitas das vezes a pessoa passa numa praça, passa num local e vê aquele enfeite e tudo, mas na hora que chega em casa ele tem a dura realidade, que é a mesa vazia, né? O prato vazio, e por isso que é muito importante a gente fazer essa intervenção aí social e ajudar essas pessoas. Eu acho isso bem bacana e que legal se todas as delegacias pudessem fazer isso. Isso é iniciativa, né? Eu tenho plena certeza que o Dr. Hugo, quando teve essa ideia lá na primeira ideia, quando surgiu a ideia de fazer esse tipo de solidariedade, ele que trabalhou também na cidade de Caraguatatuba, em outras delegacias, desde do início de sua carreira, força de vontade, é disparar o projeto, porque dinheiro não tem. Isso é fato, né? Não se disser que, olha, nós vamos iniciar uma campanha agora com tudo pago, etc. Isso é difícil. Você tem que disparar o projeto, deixar nas mãos de Deus que as coisas vão acontecendo quando se dispara uma energia positiva, não é, doutor? Com certeza, né, Tony? E a gente tem que suar um pouquinho, né? Porque a gente tem que correr atrás dos parceiros. A gente gasta dinheiro, porque a gente tira dinheiro do bolso para começar, né? Porque às vezes o empresário vira e fala assim, você quer fazer graça com o dinheiro dos outros? Mas não, eu sou o primeiro a fazer minha doação e mostrar que eu estou entrando com o meu dinheiro, que eu estou doando, e que é importante a gente socorrer essas pessoas, a gente dar importância para essas pessoas aí que são trabalhadores, muitas das vezes perderam o emprego aí por causa dessa pandemia aí e não estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Caçapava, a gente está com um problema gravíssimo de falta de emprego, muita gente desempregada, muita gente passando fome e necessidade. Caçapava não tem o poder de recuperação de emprego como é São José dos Campos, né? Que várias empresas vão para a cidade, se estabelecem. Então a gente tem encontrado muito essa dificuldade lá em Caçapava, dessas pessoas se recolocarem no mercado de trabalho. Tá certo. Jesse, alguma pergunta para o Dr. Hugo? A pergunta para o Dr. Hugo é exatamente em relação às últimas operações, né? A gente citou com o Tony aqui antes do intervalo sobre esse tenente do Exército que foi alvo de criminosos, de adolescentes lá de Taubaté. Então o pessoal está saindo de Taubaté para roubar aqui em Caçapava e vice-versa ou não, doutor? Bom dia. Bom dia, Jesse. Realmente isso tem acontecido, né? Alguns ladrões de Caçapava estão indo para Taubaté, para São José fazer roubo, e outros bandidos aí, outros menores infratores têm saído de Taubaté e de Jacareí para fazer roubo em Caçapava. Nesse caso específico aí, é um menor já totalmente voltado para o crime, ele tem mais de 10 passagens por roubo. A gente não entende até porque que ele não tinha ficado apreendido ainda, né? Vez que ele foi apreendido várias vezes, inclusive na cidade de Taubaté, e logo na sequência ele tinha sido colocado em liberdade. Ele, infelizmente para ele, né? Infelizmente para o tenente do Exército de Caçapava, que percebeu a ação antes de acontecer, quando esse menor e o outro parceiro dele chegaram para fazer o roubo, o tenente já estava aguardando, já armado, né? E revidou a tentativa de roubo e baleou os dois. Felizmente não aconteceu nada com o tenente e os dois foram internados no hospital. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.